Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho aqui antes de trabalhar de novo com esse fonezinho, fazer um vídeo aqui sobre como eu ajudei a minha amiga a construir a casa própria dela. Vamos por passo a passo, o que eu falei, o que ela executou e como conversamos. Como eu falei pra vocês, eu ia contar os relatos das pessoas que passaram pela minha vida e que depois que eu comecei a melhorar, eu comecei a ajudar outras pessoas, como eu tô pretendendo ajudar vocês com alguns conselhos e também para me autoavaliar. Tenho melhorado, graças a Deus, comecei a conseguir focar na câmera, conseguir me ver como eu fico enquanto eu falo, então vou fazer algumas mudanças. Quero começar a editar melhor os vídeos, parar de olhar tanto para os lados, que eu não sabia que eu ficava desviando tanto o olhar, juro. Aí eu comecei a assistir, comecei a ver que eu fico desviando muito o olhar, então agora eu vou focar melhor aqui, olhar para vocês que estão aí do outro lado e começar melhor focadinha aqui, tá? Então qualquer toque aí, vocês podem falar comigo. Bom, bora lá. Como eu ajudei minha amiga a organizar a vida? Primeiramente, como ela estava. Ela era uma pessoa muito, assim, como eu posso dizer? Comecei a desviar o olhar, perdão. Ela era uma pessoa muito desorganizada financeiramente, sabe? Era o tipo de pessoa que deixava muito as coisas na mão de outras pessoas. Ela morava numa casa que era cedida pela família, era uma casa de herdeiro, que a gente chama por aqui, que várias pessoas são donas, mas no fim ninguém é dono. E ela tava com uma conta, quando a gente começou a conversar, ela tava com uma conta de luz muito alta. Não foi ela que gastou, foi um familiar que tomou um empréstimo nessa conta de luz dela e que ela era obrigada a pagar, porque ela morava na casa. Então eles achavam assim, já estava fazendo um favor enorme dela estar morando nessa casa. Ah, não, você não paga nada, então enfiava muitas contas altas para ela, né, para ela pagar e obrigava ela ficava quieta, não se impunha, não falava nada, não concordava, não discordava, ficava sempre assim reclamando, mas não fazia nada, não tomava nenhuma atitude. Então ela morava nessa casa tudo caindo aos pedaços, estava trabalhando comigo no hospital. Eu tinha entrado no hospital tinha pouco tempo, ela tinha entrado há menos tempo do que eu. A gente já tinha se visto, éramos na mesma cidade anteriormente, ela morava no interiorzinho lá e parte da minha família é de lá onde ela mora, né, até hoje. E uma parte é de cá, onde eu fui criada, em Tapetinga, e ela numa partezinha assim, tipo um povoadozinho, sabe, bem pequenininho. Porém lá tem muitas coisinhas, o pessoal gosta. Lá é até mais caro do que na minha cidade, pra ser bem sincero. Bom, ela pensava assim, né? Não tem aqui o que ela pensava, ela era muito cabisbaixo, ficava muito assim. É aquela pessoa vitimista. Ah, mas os avós dela que criaram ela, não foi a mãe verdadeira, né? Ah, nem o pai. Ela fala assim, ah, mas meus avós, se meus avós estivessem aqui, as coisas seriam melhores pra mim, se isso, se aquilo. Era desse jeito, sempre se vitimizando. Isso é normal para quem tá sofrendo. Não quero dizer assim que se você reclamar do que você tá passando, você tá errado. Porque às vezes você tá passando por uma situação ruim mesmo e isso, infelizmente, a maioria de nós passa. Principalmente a gente que nasceu pobre, né? Nasceu lascado, que não teve nenhum privilégio na vida. Só que isso, infelizmente, não resolve nada. Se a gente ficar só reclamando, as coisas não saem do lugar, a gente não melhora. Então, o que melhora é a atitude. E que conselhos sobre. Peraí. Conselhos que eu tinha dado pra ela. Bom, com muitas conversas, a gente conversávamos por horas, e aí eu fiquei analisando tudo primeiro, sabe? Eu escutava muito ela, então ia analisando, e aí eu fui perguntando pra ela, né, como é que era a situação dela, se tinha alguém que devia a ela, e aí ela falou que o pai dela, uma vez, que não criou ela, tá? Deixando bem claro aqui, mas que ela tinha o maior respeito, o avô dela, que criou ela, deu uma reis pra ela, tipo uma vaquinha pequenininha, novinha. E aí o pai dela foi lá e vendeu sem o consentimento dela, e pegou o dinheiro e disse que ia devolver, e até hoje não tinha devolvido. Ponto. Olha pra você ver que absurdo. E ele tem dinheiro, tá? Ele não foi por necessidade, foi por pura maldade. Ele tem vaca, tem terra, nunca deu nada pra ela, tem terreno, nunca deu nada pra ela. Ele nunca deu nada, ele simplesmente não se importava com ela. E quando o avô que morreu deixou ir de herança pra ela, ele pegou e vendeu. Olha pra você ver quanto tamanha injustiça que ele fez.
Bom, e aí eu fui conversando com ela. Eu falei com ela assim, não, você só tem isso mesmo assim, na mão dele pra poder receber, não tem outra coisa. A gente averigou, conversando. E ela falou que infelizmente ela não tinha. Eu falei, então você vai até ele e vai falar que você precisa disso, porque você tá morando, conta a sua situação, falar a verdade. Tô morando numa casa, o pessoal tá me explorando, estão me maltratando com isso, tô sofrendo com meu filho, tá faltando comida dentro de casa. O hospital que a gente trabalhava era um hospital que atrasava direto as contas, então como eu contei pra vocês no vídeo anterior, eu tava 3 meses sem receber um centavo. Era um absurdo. E com 200 horas na casa, 200 horas, sabe o que você tá fazendo 200 horas extras e não receber um centavo? Não receber nada, extra, hora extra. Então, aí eu conversei com ela foi até ele e começou a conversar com ele lá. Aí chegou pra ele, conversou, aí ele, não, vou te pagar. Começou a prometer e que ia pagar e ficava enrolando ela. Aí eu falei com ela, bota pressão, porque ele tem condições. E o que ele fez, querendo ou não, foi roubo, gente. É pai e mãe, mas tem uns pai e mãe que, vamos combinar, que não, eles não são perfeitos e tem gente que é muito má, muito malvada. Se todo pai e a mãe fosse bom, não existia pai e mãe que jogava as crianças no lixo. Entendeu? Então daí a gente já vê que não são perfeitos. Pronto. Aí ela, depois de muito pelejar, ela conseguiu receber, né, esse dinheiro da mão do pai dela. E aí, esse dinheiro, se eu não me engano, foi uns 9 mil e pouco. Aí ela falou assim, Polly, eu tô com dinheiro na mão, e agora o que eu faço? Falei, agora você vai atrás de uma oportunidade. O que é uma oportunidade? Você vai ver alguém que está vendendo alguma coisa por uma necessidade grande e que a pessoa está precisando muito do dinheiro e que você vai pegar essa chance, essa oportunidade. Você ajuda a pessoa, dá o dinheiro que ela está pedindo para ela, não é injustiça, gente, isso é acordo, e vai pegar o terreno, seja um terreno, seja o que for. Era pouco dinheiro? Era. Mas a gente tinha só isso que a gente tinha. Então a gente foi correr atrás. Ela encontrou uma pessoa, né, uma lã lá na cidade, que a mãe estava infelizmente com câncer e estava fazendo tratamento. A mãe sobreviveu, tá? A mãe tá bem. Porém, a mãe estava com câncer, ele precisava do dinheiro para ajudar essa mãe, para poder cuidar dessa mãe. Aí ele falou assim que estava vendendo um terreno que ele conseguia fazer, estava tentando vender de 20, tentou vender de 19, não para ela, para outras pessoas. E por último ele falou, se eu achar pelo menos 15 mil no terreno, já com uma partezinha de construção, eu vendo. E ela estava com esses quase 9 mil. Eu falei com ela, agora você vai falar com todo mundo que você conhece e você vai buscar esse dinheiro de qualquer jeito, nem que seja emprestado, do jeito que for, sem juros, não é no banco, não é, só que é na mão das pessoas. Você vai falar, fala a verdade, surgiu uma oportunidade, eu preciso mudar de vida, eu preciso ajeitar essa casa, quem puder me ajudar com isso. Então, eu falei com ela, você é uma pessoa que sempre ajudou as pessoas. Ela é esse tipo de gente, tá? Se chegasse uma pessoa com fome na casa dela, ela ajudava. Se chegasse uma pessoa com qualquer necessidade na casa dela, ela pudesse ajudar, ela ajudava. Então, eu falei com ela, falei assim, ó, vai ter muita gente que vai querer te ajudar. Ele entendeu? Por tudo que você plantou, talvez não as mesmas pessoas, mas pessoas que veem que você é uma pessoa boa, uma hora eles vão querer te ajudar. Então, corre atrás, abre a boca. Quieta, no seu canto, ninguém vai saber da sua necessidade. Abre a boca. Vai atrás porque você tá trabalhando. Uma hora esse hospital, ele demorava, mas uma hora ele pagava. Pagava um mês em cima do outro, era bagunçado, mas uma hora pagava. Aí eu falei com ela, no resto depois a gente dá um jeito. Então o que fizemos? A gente correu atrás. Sei que ela conseguiu uma boa parte desse dinheiro. Conversou com o rapaz se ele andasse alguma parte e se ele esperava o restante. Ele falou assim, se você me dá X valor, o restante eu espero. Aí pro X valor dela, pra poder fechar, faltava, se eu não me engano, parece que era 600, 800 reais. Aí eu fui lá e arrumei pra ela, já tava guardando dinheiro pra vir pra cá, e esse ela me pagou primeiro. Aí eu fui lá e passei, falei, pega seu terreno, segura seu terreno, e agora você vai se organizar pra você poder ir parcelando e pagando essas pessoas, eles já sabem o motivo e o porquê que você tá atrás desse dinheiro, então com certeza eles já vão saber o que você vai precisar pagar e esperar. Bom, ela pagou esse terreno e me pagou as pessoas também que estavam ali ao redor dela, né? Enfim, depois acabou de pagar. Ela falou assim, e agora? Falei, e agora você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu ensinei o passo a passo. Eu já tava na minha casa, mas tava na Bahia ainda, não tinha vindo pra cá. Então eu ensinei o passo a passo pra ela poder melhorar de vida também. Então eu falei com ela, bom, agora você vai falar com as pessoas,
ela é evangélica, né? Tem uma igreja lá. Pessoal da sua igreja, pessoal da sua família, que você vai construir sua casa, que é o seu sonho. Não pede nada, mas só fala isso. Ó, tô com sonho de construir minha casa, com fé em Deus eu vou construir minha casa. Pessoas começaram a se oferecer para ajudar ela. Do mesmo jeito que meu pai se ofereceu para me ajudar lá, que ele falou assim, eu construo sua casa, Palena, a mão de obra é minha. Eu ganhei muito saco de cimento, gente. Não falei para vocês aqui, porque às vezes gravando um vídeo a gente fica nervoso. Eu tava um pouco nervosa, então eu esqueci de citar, mas minhas ex-patroas e patroas me ajudaram com saco de cimento. Meus familiares me ajudaram. Meu irmão de São Paulo me ajudou com 1.000 e tanto na época para poder me ajudar com essa obra. Muita gente que gostava de mim, entendeu? Muita gente que tinha passado pela minha vida, que sabia que eu tinha um sonho, que eu falava, ó, eu tô com sonho de construir minha casa e tal. Eles queriam me ajudar. Não foi só, pedras que eu recebi também muita, como eu posso dizer, muita ajuda, sabe? Foi de Deus mesmo assim. Então ela recebeu também. Muita gente se ofereceu, se eu não me engano, 2 pessoas se ofereceram, foi 3, para ajudar ela na mão de obra. Pisa, uma maravilha. E outras pessoas também ajudaram ela com algum trocado e tal. E ela também já tinha recebido, porque para comprar o terreno ela já tinha pegado dinheiro emprestado de algumas pessoas. Então a ajuda dela financeira ela já tinha recebido. Aí ela começou a lutar para poder comprar material. Não vou dizer para vocês aqui que foi fácil. Foi difícil. E por último aqui eu ainda mandei um trocadinho para ela, R$100 só, porque faltava para ela botar energia. Mas ela ficou muito tempo assim, pensando, sabe? O pai dela chegou pra ela e falou, sabe por quê? Por isso que eu falo pra vocês, cuidado com os familiares, porque eles vão querer te botar pra baixo. O pai dela falou pra ela, que disse que ela não ia conseguir não, que ela desistisse. Pra que ela foi começar a fazer essa casa? Já com raiva, porque ela tinha pegado o dinheiro da bezerra que a avó dela tinha deixado. Eu recebi também da minha família. Quando eu tava construindo minha casa, uma familiar minha irmã falou comigo que não comprasse terreno, porque eu não ia conseguir construir. Quando eu fui fazer a parte de cima, meu pai falou pra mim, já tá fazendo a parte de baixo com dificuldade, vai fazer a de cima? Você tá entendendo? É desse jeito. Se vocês ficarem se apoiando em familiares, vocês nunca vão conseguir nada. Esquece. Esquece. Aí eu falei com ela, olha, meu pai falou assim comigo, foi assim comigo. Então, cuidado com o que você escuta, não deixa esse baixo astral pegar você. Vai com fé, vai com Deus, você vai conseguir. E com muita luta, comprando material de pouquinho, dividindo esse material lá na moça que ela comprava lá na nossa cidade. Devagarzinho, ela conseguiu, já tá na casa dela. Ela não queria entrar pra casa dela como eu entrei pra minha. Um pouquinho faltando umas coisas, porque não tá com cerâmica, não tá pintada. Ela não queria entrar. Só que as circunstâncias forçaram ela a ir, mas melhor ela ter essa casa pra ela ir, do que agora os familiares dela querem tomar a casa e ela não tem casa nenhuma pra poder morar. Então pra ela foi um bom início, entendeu? Então eu tô explicando aqui pra vocês não acharem assim que a única possibilidade de vocês terem uma casa é vocês tendo o dinheiro todo para você comprar uma casa, ou financiando pelo Minha Casa Minha Vida. Isso aqui é uma outra ideia, entendeu? Para vocês terem uma clareza de que há outras possibilidades de você ter sua casa própria. Consegui entrar para minha casa sem dever nada. Vim para cá pro Espírito Santo sem dever nada. Não fiquei presa 30 anos como parcela, ou seja, menos tempo nenhum. Quando eu entrei pra minha casa estava quitada, tá paga e tá lá. Precisa de umas melhorias, de algumas coisas pra eu poder mexer? Precisa. A dela também, ela vai ter um tempo aí pra poder resolver as coisas dela, mas ela tá livre de conta. Então, se vocês têm um sonho de ter a casa própria, tá aí uma outra oportunidade, uma outra possibilidade pra vocês também conseguirem. Eu vou pro meu trabalho, que o Senhor, Papai do Céu, abençoe nosso dia, que abençoe a vida de vocês, que abençoe o caminho de vocês e que vocês possam ter clareza, que vocês possam ter ideias, que vocês possam começar de algum lugar, entendeu? Entender que existem outras oportunidades, outras possibilidades de melhorar, tá? Se vocês verem que esse vídeo agrega alguma coisa pra vocês quiserem me seguir para mais insights, para mais ideias e para outras coisas aí, deixar alguma coisa no comentário também, eu converso com vocês. A única maneira da gente dialogar é pelos comentários, então deixo meu beijo e até a próxima. Tchau!